Olá, eu me chamo Keila Conceição e hoje vou passar a receita do pão algodão. Espero que vocês gostem e façam essa receita. Ele é um pão leve e sem lactose. Você com certeza vai conseguir fazer ele. Vou mostrar o passo a passo, os ingredientes e aquelas dicas que eu aprendi por mim mesma com as minhas tentativas. Vamos lá então para o passo a passo. Uma dica, gente, é você utilizar uma balança. Eu acho muito prático por pesar a medida correta, né? Caso você não tenha, vai ficar as medidas também na descrição, se você tem. Caso você não tenha, vai ficar as medidas também na descrição, se você tem um medidor confiável, né? Pode seguir ele. Tenho o hábito de já iniciar com o meu bowl em cima da balança e agora eu vou iniciar com a água. Como essa receita a gente vai fazer 4 pães, vai 480 ml de água. Se colocar 500 não tem problema. E essa água ela vai estar morna, tá, gente? Então, agora vamos colocar o fermento. O fermento vai ser usado 20 gramas, tá? Então, se você compra de pacotinho de 10 gramas, 2 pacotinhos. Se não esse, eu tenho o hábito de usar a colherinha medidora pra garantir aqui. Mas eu já medi, já sei que aqui é meus últimos 20 gramas. Então, agora a hora do fermento, né? Aqui eu já tenho as 20 gramas. Lembrando que essa receita dá de fazer 4 pães, tá, gente? E não precisa de forma de pão. Pode ser a forma de bolo que você tem na sua casa. E caso você queira fazer apenas 2 pães, aí é só fazer a metade da receita, tá? Aqui agora que eu coloquei o fermento na água morninha, eu dou uma mexida com o fouet. Se não tiver o fouet, né, o batedorzinho aqui, pode ser com o garfo, com a colher. Mas eu gosto de bater com o fouet, porque parece que os grãozinhos do fermento, eles não fogem aqui da água, sabe? Que a impressão que eu tenho quando eu bato com a colher é que o fermento ele quer fugir da água. Agora vamos adicionar os outros ingredientes. Agora que colocamos o fermento, a gente vai colocar o açúcar, tá? O açúcar, então, eu coloco colher rasa, tá, gente? Eu coloco 2 colheres rasas, rasa mesmo, assim. 2 para 2 pães, mais 2 para os outros 2 pães, tá? Então, são 4 colheres rasas. E a gente volta a mexer aqui. Dá uma mexida para dissolver, né, esse açúcar. Agora a gente vai para o azeite, para o óleo, na verdade. Então, eu tô usando óleo de soja, tá? São 140 ml. Você pode usar óleo de girassol, óleo de canola, mas era o que eu tinha hoje em casa, óleo de soja. Então, vai ele. Vou mostrar aqui pra vocês como que ele vai ficando, ó. Cada ingrediente que a gente coloca, a gente dá uma mexida para fazer a mistura. Então, agora vai os 2 ovos. Então, não preciso testar esses ovos, porque é das minhas galinhas. Então, são ovos que eu colhi pela manhã. Mas caso você não tenha confiança, o interessante é sempre abrir antes, né? Numa cumbuquinha, numa travessinha. E depois colocar aqui. Mas no meu caso, eu já vou abrir direto.
também vamos mexer. Nessa parte que a gente coloca os ovos, eu gosto de mexer por mais tempo, para que os ovos se dissolvam bem, né? Se misturem bem aqui. Você pode mexer aí por um minutinho, né? Ou mais. Eu faço esse pão tudo assim, no fouet, na colher, enfim. Não utilizo batedeira, mas caso você queira utilizar, você pode. Mas não tem a necessidade. Então, eu vou mostrar aqui, agora que eu tô batendo os ovos, né, pra vocês verem. Ele vai dando uma espuminha diferente. Agora, o óleo já se misturou, né, porque antes ele ainda não estava bem misturado com a água. Agora ele já ficou um líquido só. Agora, nesse momento, a gente vai entrar com a farinha. Em relação à farinha, eu gosto de usar uma farinha mais clara, uma farinha, essa aqui que eu estou utilizando, é dessa marca, Anaconda Premium Extra Clara. Eu acho ela muito boa. Ela não é das farinhas mais absurdas de cara, por exemplo, mas ela entrega muito, tá? Uma farinha de alta qualidade mesmo. Mas esse pão funciona com qualquer farinha de trigo, tá, gente? Qualquer uma mesmo, só até hoje eu ainda não fiz com farinha integral. Então eu não posso dizer pra vocês como que ficaria. Mas com a farinha tradicional eu já fiz várias vezes. E tem algo que eu gosto de fazer para melhorar a qualidade do pão, de ele ficar mais fofo, é peneirar a farinha de trigo, tá? Então pega uma peneirinha, mas agora a gente vai com a balança novamente. Então agora a gente coloca a bacia em cima da balança, ligamos ela e vou adicionar uma média assim de 400 gramas de farinha e vou mexer. Na receita tem o sal também, mas o sal a gente coloca somente depois de colocar pelo menos metade da farinha. E para fazer os 4 pães, a gente vai utilizar 1 kg de farinha de trigo. Ó, aqui eu coloquei até agora 415 gramas e olha que bonito que fica com a farinha peneirada. E ainda nessa fase eu vou bater no fouet. Ó, vai ficando uma massa bem bonita. Ó, agora que eu já coloquei, já deu aqui 700 gramas, tá vendo? Eu vou adicionar o sal. E o sal, ele é uma colher rasa também da colher de chá. Uma para cada 2 pães, tá, gente? Então, eu vou colocar 2. Desculpa que eu dobrei a receita, né? Porque eu gosto sempre de fazer 4 pães. Ó, então 2 colheres de chá. A gente vai colocar agora, quando já foi, no caso, né, 70% da farinha do trigo adicionada. E mexer novamente. Vou tirar aqui de cima da balança, para não ficar forçando ela. E vamos mexer. Agora que ela vai ficando com mais trigo, mais firme, eu troco o fouet por uma colher de pau, tá? Então, vou fazer a troca. Daí agora eu vou bater com a colher de pau. Agora com a colher de pau, eu dou uma mexida. E vai misturando, ele fica uma massa bem bonita.
E vamos acrescentar o restante da farinha. Quando o meu pacote já está muito vazio, eu gosto de cortar ele aqui, correndo o risco de derrubar a farinha. E caso você também não tenha peneira ou não queira peneirar, não tem problema, tá, gente? A receita não vai dar errado. Ela dá super certo, eu já fiz também várias vezes sem peneirar. Dá tudo certo, tá? Não se preocupe. Agora coloquei mais farinha e vamos mexendo. Agora vamos colocar mais. Caso assim, você já colocou tanto, Keila, é 1 quilo de farinha, eu já coloquei 1 quilo. Mas às vezes tem interferência assim do tamanho do ovo, né? Ou às vezes os ml da água certinho, enfim. Você vai colocando a farinha aos poucos até ela dar o ponto. Você vai ver já o ponto aqui. Não tem problema, só ir fazendo aos poucos, né? Mas vai ser 1 quilo certinho aqui, só não pesei de novo, porque eu já sei assim quanto que a massa vai dando. Mas pode fazer que ele dá certinho, tá? Para 4 pães, 1 quilo, e para 2 pães, né, 500 gramas. Então, aqui. E esse pão aqui, de receitas, né, que eu já vi que não precisa sovar e tudo mais, mas eu dou uma sovadinha no final, sabe? Pra misturar tudo. Vocês já vão ver que chega essa fase assim, ó, já fica ruim de ficar mexendo com a colher, né? É só botar uma luvinha ali. Gente, eu botei a luva aqui, né? Esses pães eu vou vender. E eu peguei um pouco de banha, ó, vou passar aqui na mão banha. Por que eu podia usar margarina, mas por que eu não vou usar? Porque o pão ele é sem lactose, né? E se tiver alguma pessoa que tenha até aquela contaminação cruzada e tudo mais, pode interferir. Então eu passo um pouquinho de banha e também pego um pouquinho da farinha de trigo assim, que essa luva é um pouquinho grandinha. Agora, ó, eu vou dar uma mexida com a mão, puxando. Então assim, não que é necessário sovar, mas fazer esse movimento com a massa ajuda, né, o glúten a se desenvolver melhor, faz com que o pão com certeza fique mais saboroso. E a banha de porco que eu usei é banha que a gente mesmo faz. A gente mora na área rural, né, da nossa cidade. E algumas vezes no ano a gente abate o porco para ter carne, para ter um bacon defumado, para ter linguiça e para ter banha e torresmo. Ó, então a massa, ela tá assim, ó, você aperta. Tá vendo? Então, ela já tá bonita, ela não tá grudando mais, né? Vou dar uma arredondadinha nela. Agora a gente vai cobrir. E ela vai descansar em média por 1 hora,
ou às vezes mais ou menos, depende do quê? Do clima, de como está a temperatura, de como é o clima, né, na cidade que você mora, ou como está a temperatura no período que você vai fazer o pão. É isso que mais vai interferir. Às vezes dá de cobrir, deixar na varandinha, onde está pegando um solzinho, tranquilo, não tem problema. Quer deixar só coberto dentro do forno, fazer uma estufinha. Mas, assim, 1 horinha que ele vai ficar aqui, ó, então ela tá desse tamanho aqui. Então ela vai crescer bem, tá? Vai ficar bem aqui em cima, bem bonita. E a gente vai olhar, tá bom? Então, o segredo, a dica que eu dou, não se apegue à hora. Em 1 hora certinho. Não. Se apegue em você acompanhar o desenvolvimento da massa. Então, ela vai dobrar de tamanho, ela vai subir aqui provavelmente, tá bom? Então, é isso. E observar isso. 1 hora, mas não cresceu nada. Então, tem que ver como que tá o clima, né? Deixar mais um pouquinho, num ambiente que fique mais calorzinho, tá bom? Então, agora a gente vai cobrir. Essa massa vai descansar agora. Então, agora a massa já descansou, tá linda, maravilhosa. E antes de eu abrir a massa, eu unto a forma. Então, como eu falei pra vocês, não é necessário forma de pão. Caso queira usar, pode ser também, né? E quando eu faço a receita de 2 pães apenas, eu tenho uma forma menor, então eles vão de lado. Vocês já vão entender. Vou untar a forma, vou mostrar pra vocês. Vou untar com a banha, né? Também, de igual forma, caso você vai consumir e não tenha a intolerância à lactose ou problema em relação a isso, você pode untar normal, com margarina, manteiga e polvilhar a farinha de trigo em cima. Mas nesse caso, eu vou untar, né, com a banha e polvilhar também a farinha. Bem bonita. Eu estou sem o pincel, então, caso você tenha, né, o pincel, você pode pincelar. Ou aquele spray também, o óleo spray. Tudo funciona, gente, é untar da maneira que você unta. Tem um desmoldante, que é bem legal também, que é uma misturinha com a farinha de trigo, o azeite, um pouquinho ou de banha ou de margarina, uma pastinha assim você pode colocar, funciona super bem. Mas eu acredito que untar não tem muito segredo, né? Mas ele também faz parte do processo. Vamos lá, as laterais. Para a mesa que a gente vai abrir a massa aqui, então a forma untada. Agora o próximo passo. Aqui eu também já deixei a balança, coloquei um pratinho em cima, porque quando a gente dividir a massa, como eu falei, né, que esses pães eu vou fazer para vender, eu vou dividir ele numa quantidade igual, né, no peso igual. Mas geralmente eu só divido no meio, em 4 partes assim, e tá tudo certo. Vocês vão entender, tá bom? Agora a nossa massa linda, olha como ela cresceu, dá de ver aqui em cima. Olha que linda, gente. Então tá aí, ó, ela fica com uma consistência um pouco mais mole. Então ela tá bem crescida, bem bonita. Ficou 1h15, tá? Porque eu tava fazendo outras coisas, então ela ficou 1h15 aqui, tá bom? Agora, pra abrir ela, né, eu vou polvilhar aqui a nossa mesa com a farinha de trigo para poder abrir a massa. E só um detalhe, que daí eu vou separar aqui em mais partes. Eu tinha mais gramas de fermento, 25 gramas, então eu já acrescentei um pouquinho mais de farinha de trigo e vou fazer 5 pães, tá? Então, por esse motivo, eu vou dividir a massa em 5 partes. Mas a receita que a gente tá fazendo é para 4 pães, tá bom? Então, polvilhou, a gente vai virar e ela vai, ó, cair sozinha, tá vendo? Ela fica, às vezes, um pouquinho coladinho. A gente vem aqui, tira. E vai colocar aqui.
E agora, algo que eu utilizo para cortar a massa é esse daqui, que é um cortador, ajuntador de coisas, enfim. E para ele não se grudar tudo, eu também polvilho um pouquinho aqui em cima da massa, tá? E nele, assim. E agora a gente vai dividir a massa. A gente divide, olha como fica uma massa bem bonita. Meu, gente, ela é maravilhosa essa massa. Ó, 450, 450. Vamos ver aqui. Ó, então ficou 400 gramas, tá? Agora aqui já tá tudo misturado. Ficaram 5 massas de 400 gramas. E agora a gente vai abrir elas. Então, eu gosto de só fazer assim. E coloco aqui dentro, ó, da bacia onde a gente acabou de tirar a massa. Só enquanto eu vou abrindo cada uma, tá? Se você quiser, pode polvilhar pra não grudar muito. Mas não tem problema. Para abrir a massa, então, eu vou polvilhar, porque eu abro bastante ela. Ó, tá aqui então as massas, né? Elas só estão aqui divididas e não é mais um descanso, tá? Ela só tá aguardando enquanto a gente vai abrir a primeira massa aqui. Em relação a abrir a massa também, eu uso rolo, tá? Pode usar uma garrafa de alguma bebida, né? Uma garrafa de vidro, higieniza bem ela. Que também vai dar certo, tá? Não se apegue nessas coisas. Se caso você não tenha o rolo, abre numa garrafa, tá bom? Uma garrafa de vidro que seja mais lisa, assim, que vai dar tudo certo. Então agora eu abro um pouco desse lado aqui. Polvilho um pouquinho aqui. E agora a diferença eu faço tudo do outro lado. Quando chega aqui mais no final, a gente vai fazer um detalhe bem bonitinho, que é fazer esses cortes, fazer essas tiras, né? E a gente puxa elas pra cá. Isso aqui não vai ficar. Vou trazer aqui só pra mostrar pra vocês, que daí a gente vai botar eles assim de lado aqui, entendeu? Os 4 pães vão aqui.
Ó, aí estão os 4 pães. Ó, pra quem é muito detalhista, metódico, não tem problema isso aqui, tá, gente? Porque o pão vai crescer e eles vão colar um no outro. Olhando assim, parece, nossa, como ficou pequenininho, né? Mas vocês vão ver que eles vão crescer e vão ficar bem bonitos, tá bom? Então agora, vou cobrir novamente e eles vão ficar provavelmente aí 1 horinha pra crescer. Ó, então eu vou cobrir. E hoje a temperatura aqui, gente, tá 27, antes ali, né, vamos colocar 1 hora antes, tava um pouquinho mais, tava uns 29 graus e agora tá 27 graus. Mas a sensação térmica tá um pouquinho mais quente, tá bom? Agora eu vou deixar coberto, ele descansando por mais ou menos 1 hora também. Eu vou falar o tempo pra vocês, mas a mesma forma de antes é agora, não se apeguem ao tempo. Vocês vão ver que eles vão crescer, grudar um no outro, vai estar pronto para assar. Aí estão os pãezinhos desenformados. Agora eu vou deixar eles esfriarem e vou embalar eles. Só uma coisa que eu esqueci nesses é de passar a gema do ovo em cima. Nesse daqui que já tá prontinho, eu passei, então ele fica mais douradinho, sabe? Mas não tem problema. Mas é que eu esqueci mesmo. A próxima remessa que eu fizer, eu vou mostrar passando o ovo. O ovo, quando que a gente passa? Quando ele cresceu na forma, assim, já modelado. Passa a gema do ovo, pode bater ela com um pouquinho de água mesmo. E passa a pincel em cima do pão. E leva pra assar. Então, vou embalar um pão pra mostrar pra vocês, tá? Eu gosto de medir o papel manteiga por um americano, assim, sabe? Deixo com uma medida padrão. Aqui. Pego o pãozinho, que agora ele já tá frio, né? Centralizo ele. Mais a dobrinha. E dobra ele aqui, igual fosse fazer um papel de presente. E bota pra baixo. O outro também. Assim, eu puxo aqui pra pontinha da mesa. Pra conseguir, ele fica embaladinho assim. E agora vai pro saquinho. Vou amarrar com fitilho. Pode ser também com barbante. Com algum, só aqueles aramezinhos de fechar mesmo.
Aqui estão os pães embaladinhos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam essa receita, tanto para consumo próprio quanto para vender também. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem deixar nos comentários, que eu vou estar olhando e dando uma atenção para vocês. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus. Até mais.